Naquele inverno em que o sol se recusou a aparecer por mais de 3 semanas, a cidade de Vila Ribeiro entrou em um sono que ninguém soube explicar. As luzes das casas, antigamente tão vivas no crepúsculo, agora tremulavam como almas cansadas, piscando em ritmo errático, como se o próprio ar estivesse respirando. As pessoas saíam às ruas com olhos sem foco, murmúrios sem sentido escorriam entre os lábios, e os animais, cães, gatos, pássaros, desapareceram, como se tivessem sido convocados por uma chamada que só eles compreendiam. Ninguém sabia exatamente quando o silêncio começou. Talvez tenha sido no dia em que o rádio parou de transmitir, ou talvez quando o vento parou de soprar. A verdade é que em algum momento entre o fim de outubro e o começo de novembro, o mundo se esqueceu de fazer barulho. O único que percebeu isso com clareza foi o professor de filosofia da Universidade Regional de São Paulo, Marcelo Ferreira. Um homem de 52 anos, magro, com olhos que pareciam ter visto coisas que o tempo não deveria permitir, Marcelo tinha, desde criança, o hábito de olhar para o céu. Não como um homem religioso, mas como um que acreditava que o céu não era só um teto, mas um espelho, e que às vezes o reflexo era mais real do que o que se via no chão. Ele morava em um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo, quase deserto, no centro de Vila Ribeiro. O edifício, com suas paredes de tijolo desgastado e janelas emolduradas por folhagens que cresciam como tentáculos, era conhecido na cidade como o Casarão dos Sussurros. Ninguém sabia por quê, mas todos evitavam o lugar. Marcelo não evitava, ele vivia ali por escolha, porque, dizia ele, a cidade estava mudando, e mudanças tão profundas não podiam ser observadas com olhos que não estavam preparados para o que vinha. Tudo começou com um relatório anônimo, uma carta entregue no setor de recepção da universidade, sem remetente, sem selo, apenas uma folha de papel amarelada dobrada em 4, com uma frase escrita a caneta azul. O céu não é o que você pensa, eles estão vindo. Marcelo pegou a carta, leu e sentiu um frio que não vinha do inverno, um frio que vinha de dentro. Ele não acreditava em alienígenas, não acreditava em demônios, mas acreditava na verdade e, na verdade, às vezes se apresenta disfarçada de loucura. Naquela noite, ao voltar do trabalho, ele subiu as escadas lentamente. O silêncio do prédio era diferente do habitual. Não era apenas o silêncio de um edifício vazio, mas o silêncio de algo que se prepara, como o silêncio antes de um raio. Ao abrir a porta do apartamento, o ar dentro do cômodo estava quente, mas não de um jeito natural. Era um calor úmido, como de um corpo humano em decomposição, mas mais denso, e cheirava a ozônio e algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Era como o odor de uma lembrança que não tinha data. Ele ligou a luz, nada aconteceu. A lâmpada piscou uma vez, lentamente, como se estivesse acordando, e depois se apagou. Marcelo acendeu uma vela, a chama tremulou no ar parado, e por um instante ele viu algo, não na parede, não no teto, mas entre os reflexos da chama, um rosto, não humano, não animal. Um rosto com múltiplos olhos, todos abertos, todos fixos nele. Quando ele piscou, o rosto sumiu. Na manhã seguinte, Marcelo foi ao centro de saúde da cidade. O médico, um homem de cabelos brancos e olhos cansados, ouviu-o com atenção. Quando Marcelo falou do rosto, do cheiro, do silêncio, o médico apenas sorriu. Isso é o que chamamos de síndrome de Vila Ribeiro, disse ele. Muitos aqui passam por isso. O isolamento, a escuridão, o frio, tudo isso afeta o cérebro. Você precisa descansar. Pode ser apenas ansiedade. Mas o céu, disse Marcelo, você não está sentindo, está diferente. O médico olhou para a janela. O céu estava cinzento, coberto de nuvens baixas, mas não havia vento. Nenhuma folha se movia no chão. O céu sempre foi assim aqui, respondeu o médico. A região tem uma topografia peculiar. O vento se perde nas montanhas, mas isso não é o fim do mundo. Marcelo saiu do consultório com uma receita de ansiolíticos, mas não a levou. Ele sentiu que se tomasse a pílula, perderia o que restava de lucidez. E algo dentro dele, uma voz, um instinto, sussurrava que não era o mundo que estava errado, era o céu.
e o céu não estava mais onde deveria estar. Na terceira noite, Marcelo começou a ouvir vozes, não palavras, não sons humanos. Era como se o vento sussurrasse em um idioma que existia antes do tempo. Ele abriu a janela, o ar estava parado, e do alto veio uma luz, não branca, não vermelha, não azul. Era uma luz cinzenta, translúcida, como se fosse feita de névoa que não se dissolvesse. E nela algo se movia. Ele ficou parado, olhando, não se mexeu, não respirou. Por um instante, sentiu que o universo inteiro estava parado para observá-lo. E então, pela primeira vez, ele viu, não com os olhos, com a alma. Era uma forma, não um objeto, não uma nave, não um ser. Era algo que se movia no espaço entre as estrelas, uma entidade que não se encaixava na física, na lógica, na linguagem. Tinha múltiplos braços, mas não eram braços. Tinha olhos, mas não eram olhos. Era feita de sombras que se moviam como líquido, de linhas que se dobravam sobre si mesmas como se não soubessem o que era uma reta. E pior ainda, ele sentiu que aquilo estava olhando para ele, não com olhos, com um vazio, um abismo que tinha consciência. A luz se apagou, o silêncio voltou. Marcelo caiu de joelhos, não chorou, não gritou. Só sentiu e sentiu com toda a força do seu ser que não estava sozinho, que nunca estivera. No dia seguinte, ele foi ao observatório municipal. Um lugar abandonado com telescópios enferrujados, mapas antigos e um sistema de computação que não funcionava havia 10 anos. Mas havia uma coisa lá que o fazia arrepiar, um diário. Um diário de um astrônomo que morrera em 1973. O nome dele era José Alves. O diário estava em bom estado, guardado em uma caixa de metal com tampa hermética. Marcelo abriu o livro. As páginas estavam manchadas de tinta mais legíveis e o que leu o deixou gelado. Dia 12 de outubro, 1973. Hoje viu que não deveria ver. Não foi uma estrela, não foi um cometa. Foi algo entre as estrelas, movendo-se com uma graça que não é humana. Quando me aproximei com o telescópio, senti um peso na cabeça, um peso que não era físico, era mental. Parecia que minha mente estava sendo desenrolada, como se alguém estivesse lendo meus pensamentos. E naquela noite comecei a sonhar com rostos sem olhos. Eles diziam, nós estamos aqui, estamos em todos os lugares. Estamos em você, você já nos viu. Você é um de nós. Acordei gritando, meu cão estava morto. O corpo dele estava dobrado como se tivesse sido colocado de forma errada. Não havia feridas, não havia sangue, só dobras, como se tivesse sido moldado. E quando olhei para o céu, vi que o céu estava diferente, não tinha estrelas, só um vazio que não era vazio, era um olho que me viu e sorriu. Marcelo fechou o diário, suas mãos tremiam. Ele tentou sair do observatório, mas as portas estavam trancadas. Tentou abrir a janela. O vidro estava grudado, como se tivesse sido selado com algo pegajoso, e então do alto veio o som. Não era um som, era uma ausência, um silêncio tão denso que parecia um grito. E no centro desse silêncio, algo falou não com voz, com pensamento, direto na mente de Marcelo. Você nos ouviu, você nos viu, você é um de nós. Ele caiu no chão, o mundo girou, e durante alguns segundos sentiu que sua pele estava se mexendo por conta própria. Seus dedos se dobraram como se estivessem se moldando. Sentiu que seu cérebro estava sendo reescrito, que algo dentro dele estava acordando. No dia seguinte, Marcelo não foi à universidade, nem ao médico, nem ao banco. Ninguém o viu. Os vizinhos diziam que ele havia sumido. Alguns achavam que estava morto. Outros diziam que tinha sido levado pelo silêncio. Mas, na verdade, Marcelo estava vivo e ele estava mudando. Naquela noite, ele escreveu uma carta, não para ninguém, para ele mesmo, para o que viria a ser. O papel estava cheio de rabiscos, linhas que se cruzavam como nervos, símbolos que não existiam em nenhuma língua conhecida. E no final, uma frase. Eles não vieram do espaço, eles são o espaço, eles são o tempo, eles são o que se move entre as coisas, eles são o que está atrás dos olhos. E agora eu os vejo, eu os sinto, eu sou eles. No dia seguinte, o sol apareceu. Por uma hora, uma luz dourada forte, como se o mundo tivesse voltado à vida. As pessoas saíram às ruas, riram, choraram, mas ninguém olhou para o céu, porque se olhassem, veriam algo que não deveria existir.
O céu estava cheio de formas, não como nuvens, não como estrelas, como algo que se movia lentamente, como se dançasse em câmera lenta. Era uma dança antiga, uma dança que existia antes do primeiro átomo, e em meio a ela um rosto, o rosto de Marcelo. Mas não era o rosto de Marcelo, era algo mais, algo que usava o rosto dele e sorria. A cidade voltou ao normal, os raios de luz voltaram, o vento voltou a soprar, as luzes das casas voltaram a funcionar, ninguém mais falou do silêncio. Mas às vezes, à meia-noite, quem passa perto do casarão dos sussurros ouve um sussurro. Não é um som, é uma presença. E se alguém parar para escutar, vai ouvir não uma voz, mas uma mente dizendo: nós estamos aqui, estamos em todos os lugares, estamos em você, você já nos viu, você é um de nós. E se o ouvinte olhar para o céu, verá que o céu não é um céu, é um olho que não se fecha, um olho que está esperando, porque no fim o que importa não é o que vem do espaço, é o que já está dentro de nós. E eles estão aprendendo a se comunicar. Agora você está olhando para o céu, você sente, você sabe, e quando fechar os olhos eles vão entrar, porque você já os viu. Você só não se lembra ainda.